Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer ver todos aqui. Se vocês conseguem me ver, conseguem me ouvir, coloquem o número 1 no chat, só para a gente ver se está funcionando. Muito bom vê-los a todos. Como vão? Espero que estejam bem. Tem algumas notícias bem animadoras para vocês hoje e um treinamento também muito interessante. O que nós fazemos é educar as pessoas sobre os produtos da Herbalife e as oportunidades da Herbalife. Esse é o nosso trabalho, nossa função. Se vocês pensarem no prospect de um lado e a empresa e os produtos do outro lado, vocês estão no meio desses dois grupos e vocês educam, vocês demonstram, vocês fazem propaganda boca a boca e também um senso de comunidade. É importante dizer isso sobre a comunidade. Quantos de vocês entraram na Herbalife por causa do produto ou dos produtos, ou talvez pela oportunidade, mas descobriram ali um valor incrível na comunidade da qual vocês se tornaram parte? Coloquem 2 no chat, o número 2 no chat, se vocês encontraram valor na comunidade da Herbalife. Não é algo importante? O meu mentor, Jim Rohn, falava muito sobre comunidade e falava bastante também sobre o aspecto de desenvolvimento pessoal. Quantos de vocês se tornaram pessoas melhores como resultado da sua conexão e do seu envolvimento com a Herbalife? Coloquem o número 3 no chat se vocês se tornaram uma pessoa melhor, se esse negócio te fortaleceu, te fez crescer e se tornar uma pessoa mais poderosa e mais habilidosa e mais resiliente, com maior força mental. Isso são apenas algumas coisas que a Herbalife pode fazer por você através desse senso de comunidade. Essa é a nossa terceira semana. E, de novo, essas datas são quando as sessões realmente aconteceram. Eu sei que em mercados diferentes pelo mundo, o início foi em momentos diferentes por causa de tradução, por questões regionais, por conta de questões ou necessidades regionais. Como eu poderia explicar? Por conta de diferenças e exigências regionais, diferentes regiões começaram em momentos diferentes, mas independentemente disso, o funil é o seguinte, não o funil completo, mas basicamente o processo que nós estamos seguindo. Então, na primeira semana nós falamos sobre preencher o funil, ter o máximo de conversas possível e conseguir o máximo de consultores em potencial para essas conversas, envolver o máximo de prospects ou consultores em potencial. Isso foi na parte 1 ou na semana 1. A gente focou no desafio da conversa. O desafio era ter o máximo de conversas possível durante aquela semana. E eu incentivo vocês a continuarem com essas conversas. Quantos de vocês tiveram resultados positivos com essas conversas? Quantos de vocês alcançaram resultados positivos ao enfrentar o desafio da conversa? Coloquem o número 1 no chat se vocês alcançaram bons resultados. Várias pessoas eu vejo aqui, nós vamos continuar tendo resultados, porque isso aí é parte do que a gente faz. Sejamos tímidos ou extrovertidos, o nosso negócio tem a ver com as pessoas. Então, se você quer ampliar a sua rede, você vai precisar ter mais conversas com mais pessoas. Como a gente já disse, usem, vistam e falem. Usem os produtos, vistam a marca, vistam a camisa da marca e conversem com as pessoas. Então, as conversas são fundamentais, elas não vão desaparecer, as pessoas estão buscando respostas e você tem capacidade de fornecer essas respostas. Segunda semana, nós falamos sobre como apresentar a Herbalife aos seus consultores em potencial. Como fazer a transição de uma conversa comum para uma conversa de negócios, como contar a sua história, como convidar as pessoas para aumentar a sua educação, sua compreensão e como usar uma ferramenta de terceiro, um evento ou outra pessoa para conseguir fazer esse processo educacional e alcançar o que você quer. Hoje, nós vamos falar sobre como inscrever, sobre como cadastrar novos consultores.
Quantos de vocês têm alguém que está pensando e ainda não decidiu? Coloquem o 7 no chat. Tem alguém que, se vocês conhecem alguém que está pensando ainda, está considerando, mas ainda não se decidiu. Essas pessoas precisam de um profissional, essas pessoas precisam de alguém como você para ajudá-las a tomar uma decisão que elas já querem tomar. Talvez elas não saibam como tomar essa decisão, mas elas querem. Então, a questão não é que a gente quer convencer as pessoas a fazerem algo que elas não querem. A gente quer oferecer às pessoas um processo profissional que dê a elas segurança, confiança de que elas podem ter sucesso com o negócio Herbalife. E hoje nós vamos ver como é esse processo. E agora, para quem recrutou pelo menos um consultor novo desde 1º de janeiro, vocês vão receber um 4º treinamento na semana que vem, no dia 23, ou quando quer que ele seja aí para o seu país. A data limite de qualificação é 18 de abril. Se vocês já se qualificaram, coloquem 18. Se vocês já recrutaram alguém desde 1º de janeiro, eu vou ensinar vocês a como começar a conversar com esse recém-recrutado e ter a melhor chance de sucesso na Herbalife, ajudar essas pessoas a terem sucesso com a Herbalife. Parabéns a quem já se qualificou e para quem ainda não se qualificou, vocês têm até 18 de abril, mais alguns dias, 2 dias, mais 2 dias para conseguir recrutar alguém. Eu espero que vocês consigam usar as informações que nós vamos ver hoje para ajudar esse cliente, esse consultor em potencial a se decidir, entrar para a família Herbalife e partir nessa jornada conosco. Como vocês sabem, aqui a gente está falando da Premier League. Em 21 de maio, nós vamos ter o primeiro treinamento de desenvolvimento avançado para líderes da Premier League. Eu sou conhecido por trabalhar com o desenvolvimento de líderes e eu acho que os líderes são o motor, a força motriz que impulsiona tudo adiante. Então, eu acho que... E assim, esse evento vai ser só para membros Premier League, para aqueles que se qualificaram no mundo todo para a Premier League, mas no mês que vem, maio, nós vamos ter esse primeiro treinamento de desenvolvimento. E para quem está na metade, quem já tiver 5 recrutados, você vai poder participar. Se você recrutou 5 consultores desde 1º de janeiro, você se qualifica para participar desse primeiro treinamento de desenvolvimento de liderança da Premier League. E para isso, o prazo limite para qualificação é 17 de maio. Vocês coloquem os 5, coloquem 5 no chat se vocês recrutaram pelo menos 5 consultores já. Parabéns, não tantos quantos recrutaram já mas de qualquer forma vocês têm até 17 de maio para usar essas informações e recrutar mais pessoas. Parabéns a todos e todas por estarem no caminho certo. Quem já é membro da Premier League, parabéns também, vocês fazem parte de um grupo muito especial. Agora vamos recapitular a parte 1 rapidamente. Todo negócio é uma conversa. Repitam isso para si mesmos o tempo todo. Se você está numa conversa, você está fazendo negócio. Se você não está conversando com ninguém, você não está fazendo negócios. Todo negócio exige uma conversa. A gente precisa de conversas para incentivar mais pessoas a fazerem a mesma coisa. E tem 4 coisas que nós fazemos no nosso negócio. Nós vendemos usando nossos produtos, boca a boca. Nós recrutamos outras pessoas para vender. Nós duplicamos esse processo e, por fim, nós lideramos as equipes que nós montamos. A rede é muito importante. Quanto maior a rede, mais oportunidades nós teremos de alcançar mais pessoas. E o nosso objetivo com todo esse processo é educação e compreensão. Esse é o nosso objetivo, educar as pessoas até o ponto de elas compreenderem o que nós temos, o que vocês têm com essa oportunidade Herbalife. Se vocês as educarem para que elas entendam isso, fica fácil para elas tomarem a decisão. Mas se nós não as educarmos, é difícil, elas podem pré-julgar com muita facilidade. Encerramos a parte 1 com o desafio das conversas. Semana 2, parte 2, nós fizemos a transição, passamos para uma conversa de negócios. Conversa normal, transição para uma conversa de negócios. Falamos sobre como fazer isso. Falamos também sobre como contar a sua história. E, claro, tem perguntas específicas aqui com aqueles que têm 1, aqueles que têm 5. Quem está fazendo perguntas, vocês precisam falar com seus líderes, com o seu upline, falem com a empresa para obter esclarecimentos. Esse treinamento aqui, a gente não vai responder essas perguntas. Quem tem dúvida,
procurem o seu upline, procurem a empresa ou o seu líder e eles vão te dar as respostas que você está procurando. Tem documentos que podem te ajudar a entender também. Eu estou aqui hoje para ajudá-los com as informações necessárias para alcançar resultados. A gente não vai dar atenção a todos esses detalhes específicos, isso é específico para cada mercado, ok? Tudo bem, pessoal? Falem com seus líderes sobre qualquer dúvida. Parte 2, transição para conversa de negócios, contar a sua história, então, o seu histórico, os seus antecedentes, o que você não gostava no seu problema, a solução que você encontrou com a Herbalife e o que você espera do futuro. Falamos também sobre como conseguir apoio do seu mercado valorizado, do seu hot market. Eu não sei quem já usou. Quantos já usaram essa abordagem no hot market e alcançaram bons resultados? Coloquem 3 no chat se vocês conseguiram bons resultados usando a abordagem de hot market, ou mercado quente, mercado valorizado. Vários números 3 no chat. Sim, porque com essa abordagem vocês alcançam bons resultados, vocês conseguem apoio de uma forma ou de outra. Então, veja, vários números 3 no chat. Isso incentiva quem não fez isso ainda. Talvez vocês tenham que fazer alguma mudança, mas nós incentivamos todo mundo a fazer isso. Falamos também sobre como convidar para um terceiro, um evento, uma ferramenta, uma pessoa, e depois o desafio da exposição. Criar, marcar uma reunião com terceiros para expor àquela pessoa as informações necessárias para que elas possam tomar uma decisão. E hoje nós vamos falar sobre como inscrever ou cadastrar novos consultores. Como responder perguntas, como superar objeções e como fechar negócios, né? Então, perguntas, objeções e fechamentos. Quantos têm problemas com o acompanhamento, com superar obstáculos, perguntas difíceis? Coloque o número 7 no chat, quem tiver esses problemas. Eu tive muito problema com isso quando eu comecei. O acompanhamento, eles dizem que é a coisa mais importante, mas isso sempre me aterrorizou. Todo mundo me fazia perguntas e eu tinha muito medo de me enrolar e objeções, então, era a pior coisa para mim. E eu não sabia lidar com isso na época. E depois eu me tornei um profissional em superar e lidar com essas objeções, e eu vou passar para vocês essa fórmula até o final do treinamento de hoje. Então, vamos falar sobre acompanhamento. O acompanhamento é simplesmente manter a conversa sempre ativa. Manter a conversa ativa, sempre em frente, e você faz a transição dessa conversa, você conta uma história, apresenta uma outra parte, mas nunca pare com essa conversa. Mantenha essa conversa sempre ativa, porque as pessoas vão ver alguma coisa. Como foi para você a primeira vez quando você viu a Herbalife? Você viu que aquilo fazia sentido e você entrou para o negócio. E desde então você fica frustrado com as outras pessoas, porque eles precisam de mais do que uma única exposição ao negócio. Então, tem uma frase que eu não sei se ela é seguida em todo mundo, mas aqui tem uma frase nos Estados Unidos, e a frase diz algo assim: se você compartilha a sua oportunidade da Herbalife, de alguma forma, você passa para o próximo passo. Alguns vão, outros não vão, e daí? Vamos aos próximos. Essa é a minha abordagem. Eu sempre falava assim, se eles não enxergam do mesmo jeito que eu, eles não vão estar prontos, vamos para a próxima pessoa. E eu aprendi que essa abordagem era incorreta. Isso até atrapalhou alguns relacionamentos meus, porque a pessoa, às vezes, não está pronta. E daí? Eu não devo julgar as pessoas por estarem prontas ou não. É importante ter uma compaixão por aquela pessoa que não estava pronta naquele momento. E continue a conversa. Alguns de vocês, incluindo a mim mesmo, alguns de vocês falam com pessoas e já no primeiro contato
essa pessoa não estava pronta para tomar uma decisão. E você pensa assim, alguns vão, alguns não vão, próximo. E aí você desiste. Isso é um grande erro. Você precisa construir uma rede de relacionamentos e não relações de transação. O que eu quero dizer com isso é continuem sendo amigos, sendo seres humanos, falando com as pessoas, ajudando com seus problemas pessoais e também educando essas pessoas sobre empreendedorismo. Continue com a conversa. Tenha compaixão, porque talvez o tempo deles não seja igual ao seu tempo. A pessoa não pode não estar com a mente aberta naquele segundo. Quantas vezes você precisou ser exposto a essa oportunidade até se juntar a ela? Quantas vezes você precisou ouvir isso antes de se juntar? Coloque um número aí. 6 anos eu vejo algum, 5 anos, 13 anos. E algumas das melhores pessoas que trabalham com a gente levaram precisaram de várias exposições, e vocês também estou vendo, logicamente, muito número 1 aí, o que também é muito representativo do que acontece, mas as pessoas, não esqueçam que lidamos com seres humanos. A pessoa que falou com você a primeira vez, provavelmente não era a pessoa que te inscreveu. Coloque um 10 no chat se a pessoa que falou com você pela primeira vez não foi a que te inscreveu. Olha quantos 10. Quer saber por quê? Porque a primeira pessoa falou assim, alguns vão, alguns não vão, e daí? Próximo. E foram embora. E você plantou uma semente que foi colhida por outra pessoa que colheu os frutos. Não deixe isso acontecer com você. Fique na conversa, mantenha a conversa ativa. Se eles se juntarem depois de uma exposição à oportunidade, ótimo, mas se não, não é normal a pessoa se juntar na primeira vez. Saiba de uma coisa, de alguns princípios de acompanhamento aqui. Número 1, tenha paciência, mas ao mesmo tempo com o sentido de urgência. Eu sei que parece contraditório. Eu estou vendo aqui no chat as pessoas comentando sobre isso. Selecione o número 2. Você tem que selecionar a palavra everyone, e aí você pode entrar no chat. Porque aí você está falando com todo mundo. O chat está lá, ele não tem que necessariamente estar lá, mas preste atenção. Outra coisa, tire prints de tela desses slides, isso vai te ajudar muito. Seja paciente com o sentido de urgência e entenda que você vai ficar nessa conversa durante um tempo. Encontre uma forma criativa de fazer isso. Mas sempre tenha um sentido de urgência. O momento é agora. Agora é o melhor momento. Não existe melhor momento do que agora. Urgência com paciência e equilibre essas coisas. Porque, às vezes, a urgência leva à perda da paciência. Não é o caso aqui. E, muitas vezes, várias exposições são necessárias com o objetivo de educação e compreensão. Se você vai de pessoa a pessoa, indivíduo para indivíduo, normalmente vai levar de 4 a 6 exposições para que a pessoa tome uma decisão, não necessariamente de cliente, mas para ser empreendedora nesse negócio. E eles vão experimentar o produto, vão para uma call no Zoom, vão dar uma olhada nos nossos concorrentes e sei lá mais o que eles vão fazer. E também temos que entender que não tem uma ordem específica para isso. Vamos usar todos as nossas ferramentas terceirizadas para fazer isso. Mas
Quem é que já viu um anúncio na rede social e você fica com a intenção de comprar aquele produto, você tem a intenção, você vê o produto, mas você precisa ver aquilo mais umas 15, 20, 30 vezes até tomar a decisão. Coloque um no chat se isso já aconteceu com você. Viu? Você quer comprar, mas você ainda precisa ver aquilo 15, 20, 30 vezes na rede social até tomar a decisão. Essa é a natureza humana. Então, na rede social, a exposição é muito mais alta do que num tete-a-tete, de frente para uma pessoa, pessoa a pessoa. Então, a gente use tudo que não é você, ferramentas terceirizadas para construir confiança e fé no produto. Outra coisa que você quer fazer é criar 3 pensamentos para a pessoa em potencial que você quer trazer para o negócio. Então, às vezes a pessoa é completamente cega, totalmente não educada nesse assunto, e eles têm preconceitos, coisas que eles ouviram de amigos, mentiras, desentendimentos, e cada exposição que você traz para eles, você vai trazer 3 pensamentos para eles. Parece simples. Eu não estou dizendo que o negócio é simples, mas esse aspecto é simples. Eu posso fazer o que você está fazendo comigo. Eu posso ter uma conversa, eu posso contar a minha história, eu posso usar as minhas ferramentas, o meu follow-up, eu posso fazer isso. Isso parece relativamente simples. E eu acho que vai funcionar. Isso faz sentido para mim. E, terceiro lugar, eu penso, eu posso fazer isso. Mesmo com as minhas inseguranças, mesmo com a minha natureza introvertida, eu posso fazer isso. Eu posso desenvolver essas habilidades. Então, isso parece simples, e entender que às vezes tem alguma coisa que você não entende. A pessoa experimenta os produtos e fala assim, peraí, isso faz sentido. E você olha o plano de compensação e você fala assim, isso aqui parece muito bom, mas eu ainda não entendi isso por completo. E aos poucos, com a sua mentoração, essa névoa vai se dissipando e a pessoa vai falando, entendi, agora eu entendo. Agora podemos conseguir atingir o nosso objetivo. Eu entendo o que nós temos aqui. E aí eles podem tomar uma decisão. Tirem um print de tela do que está aqui. Isso é muito importante. A única razão para uma exposição é marcar a próxima exposição. A única razão para marcar o encontro é marcar o próximo encontro. A melhor, se você terceirizar e apresentar essa pessoa a uma ferramenta terceirizada, é porque você quer marcar mais uma. Ajude as pessoas a entender esse negócio. E quando você termina uma exposição, desliga o telefone ou uma call, você fala assim, meu Deus, eu esqueci de marcar a próxima exposição. Isso não pode acontecer. Você tem que marcar a próxima exposição antes de terminar a chamada. Essa é a coisa mais importante, que você não pode terminar uma exposição sem marcar a próxima. Nesse caso, você terá falhado. Você tem que falar assim, não, vamos dar um reset aqui. E entenda a próxima fase. A única razão, mantenha isso na sua cabeça, a única razão para você ter uma exposição é para marcar a próxima exposição. Porque você está expondo qualquer coisa que não seja você. Então, vamos ao próximo slide. As exposições não têm um caminho exato. Qualquer evento, qualquer ferramenta, qualquer pessoa, a única razão para apresentar eles a qualquer um desses itens é para marcar a próxima reunião. E uma vez que você marcar a próxima, a última, a única razão para fazer isso é marcar a próxima e depois a próxima, até
eles entraram. E depois que eles entraram, ele também não para. Não para. Eles se inscrevem e você ainda continua tendo que marcar a próxima reunião. Eles se juntam ao negócio e mesmo assim você precisa já ter marcada a primeira reunião ou a próxima extravaganza. Olha, se o chat está atrapalhando aí, minimiza. Assim você não precisa olhar, você pode apertar no xizinho e eliminar ele ali. Então, de exposição para exposição, mesmo depois que eles já estão no negócio, a única razão para isso é marcar a próxima reunião. E essas exposições, exposição para exposição, não para depois que alguém entrar para o negócio. Entendam o que eu estou falando. Coloquem um 2 no chat se vocês entenderam o que eu estou falando. Estão entendendo? De exposição para exposição para exposição, a pessoa entra para o negócio e continua de exposição para exposição. Eles sobem no plano de marca e você continua de exposição para exposição. Qualquer progresso continua a exposição para exposição para exposição. É isso que fazemos. E vocês acham que a pessoa já vai ser profissional só porque entrou no negócio? Não, não é assim que funciona. Eles precisam de exposição e precisam de ir para as extravaganzas e eles precisam entender a história dos produtos e ter algum tipo de sucesso para que eles precisam sempre ter alguém apoiando essas pessoas. Vocês entendem isso? Vamos ter alguns amigos e vamos falar já um pouquinho mais disso. E a duplicação é importantíssima. A exposição nunca termina e eu vou falar mais disso. Eu vou contar um segredo para vocês que um dos meus primeiros mentores na Herbalife me contou. Sabe o que ele disse? Falou o seguinte: Eric, você quer saber o segredo do marketing de rede, do network marketing? Você quer saber o segredo de construir uma empresa grande? Eu falei, existe um segredo para isso? Eu falei, sim. Ele falou, envolva as pessoas no seu negócio, faça com que elas fiquem por perto do fogo, ativamente envolvidas por mais de 90 dias. Eu, como assim? Tá brincando? Esse é o segredo? Ele falou, sim. 90 dias. Maio, junho, julho. Se elas ficarem com você por esse período, 90 dias ou mais, se elas ficarem envolvidas, engajadas por 90 dias ou mais, se elas usarem os produtos por 90 dias ou mais, ou entrarem no Zoom, ou vir para os eventos por 90 dias ou mais, esse é o segredo. Eu falei, bom, mas o que você faz depois de 90 dias? Aí ele olhou para mim como se eu fosse a pessoa mais burra do mundo e falou, olha, Eric, depois de 90 dias... Depois de 90 dias, você mantém elas por mais 90 dias. Falei, ok. Então, elas ficam comigo por 90 dias. E aí, depois eu preciso fazer com que elas fiquem mais 90 dias. É isso? Ele falou, Porque se você continuar fazendo isso, se você fizer isso de uma forma constante, a ficha vai cair. A ficha cai. A pessoa entende, cai a ficha, ela entende, compreende de fato o que está acontecendo. 90 dias, em algum momento cai a ficha, a pessoa fala assim, beleza, eu entendi, eu vou chegar ao topo, agora eu não preciso de mais incentivo, eu não preciso que ninguém me empurre mais, agora eu peguei o jeito, agora deixa comigo. Eu adotei essa filosofia e mudou tudo na minha vida. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos meses foram necessários para vocês realmente tomarem a decisão? Vocês entraram no Herbalife. Ok, mas quanto tempo levou para vocês tomarem essa decisão de fato? E que vocês iam realmente... Quantos meses? Coloquem no chat. Vocês sejam sinceros. Antes de vocês realmente tomarem a decisão e se envolverem com o Herbalife. Eu sei que não é um dia. Tem gente que leva 1 ano, 3 anos, 5 anos, 3 anos, enfim. Então,
é preciso entender que o nosso trabalho é manter essas pessoas ali envolvidas, perto da fogueira, pelo máximo de tempo possível. Outra questão agora é referente ao acompanhamento, ao follow-up. Isso também me ajuda bastante. Olhem para esse relógio aqui. Conseguem ver o relógio? Um relógio normal. E ele tem 4 quadrantes. Do meio-dia às 3, das 3 às 6, das 6 às 9, das 9 à meia-noite. Eu aprendi isso com um dos meus mentores, e isso também me ajudou, talvez ajude vocês. O que eu aprendi com relação a esse modelo foi o seguinte: nesse período dourado, entre 9 e 12, é quando as pessoas estão prontas para entrar. Elas estão prontas para participar. Agora, vamos ver os outros 3 quadrantes. Das 12 às 3, e podem anotar, das 12 às 3, alguma coisa mudou na vida dessas pessoas que não é boa. Algo ruim aconteceu na sua carreira, no trabalho, no negócio, e ninguém sabe. Ninguém está sabendo. O cônjuge não sabe, a família não sabe, mudou alguma coisa, mas a pessoa está ali na esperança que vai melhorar. A pessoa espera que as coisas vão melhorar, que as coisas vão voltar ao normal, mas algo mudou, a pessoa está um pouco nervosa, preocupada, mas ninguém sabe ainda. Das 3 às 6, algumas pessoas já sabem, alguém já ficou sabendo, você sabe e mais algumas pessoas já ficaram sabendo. Mas você ainda está lutando, está tentando consertar, tentando fazer acontecer, está focado, você está tentando resolver o problema. Das 6 às 9, todo mundo já sabe. É um desastre total. Todo mundo já ficou sabendo que você tem um problemão, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que o problema existe, é real. E aí você precisa fazer algo a respeito, agora. Porque, do contrário, você vai colocar sua própria família em risco. E aí, das 9 às 12, as pessoas estão abertas à oportunidade. Está aberta a oportunidade, está rezando. Deus, por favor, me ajuda, me manda alguma coisa como Herbalife para me ajudar a sair do buraco. Eu estou me sentindo muito mal, estou numa posição muito difícil, não estou feliz, eu preciso de algo para me levantar. A pessoa está pronta. O segredo está no seguinte: a gente nunca sabe em que quadrante a pessoa está. Quando a gente está conversando com alguém, numa exposição, você não te conta que algo mudou e ninguém sabe, ou que mudou, mas pouca gente sabe, ou que mudou e todo mundo já sabe, no quadrante amarelo. Mas elas vão te contar se elas estiverem das 9 às 12, na fase dourada, e por isso que o acompanhamento follow-up é tão importante. Se você continuar voltando, em algum momento, você vai encontrar alguém que está aberto e pronto para aceitar esse desafio. Alguém com a mente e o coração abertos. Uma pessoa pronta para ouvir o que você tem a dizer. Nos outros horários, a pessoa talvez esteja um pouco mais fechada. Ok? É útil? Me ajudou muito no começo. Até hoje, porque se eu estiver conversando com alguém que estiver das 12 às 3, mudou, mas ninguém sabe, e eu estou tentando explicar para ela o que eu tenho, a pessoa ainda está tentando resolver o problema que ela tem. Você não está pronta para uma mudança radical. Mas quando eu vi esse gráfico, eu entendi esse gráfico, falei, nossa, isso explica muita coisa. Ou seja, eu só preciso conversar com gente o suficiente e ter acompanhamento suficiente que eu sempre vou encontrar gente nessa zona dourada. Eu sempre vou encontrar alguém no lugar certo, alguém que está pronto para aceitar o desafio. E claro, eu vou ter compaixão por todos os outros, eu vou ter paciência com todos os outros, até que eles estejam prontos. E eu vou fazer isso continuando a conversa e fazendo o acompanhamento profissional. Exposição, seguida disposição, até que você encontre essa zona dourada das 9 às 12. Então, o acompanhamento é só fazer o que você falou que você ia fazer, ser profissional. Você marca a próxima exposição, data, local, horário, o próximo, você cumpre o combinado, é isso. Você mantém a conversa ativa. Agora, vamos falar de uma coisa que me assustava muito, que são perguntas de objeções. Como lidar com perguntas, dúvidas e objeções. Às vezes você já está numa exposição, várias exposições com a pessoa, e se você estiver fazendo do jeito certo, as pessoas vão fazer perguntas.
As pessoas vão fazer objeções, questionamentos, e isso é natural. Se você entrar numa loja, por exemplo, e você entrou numa loja, e aí você quer comprar determinado produto, um carro, você vai fazer um monte de perguntas, certo? A gente faz perguntas. Não significa que você está sendo sacana. Você pode ter considerações, perguntas sobre o carro. Não significa que você está querendo destruir o carro ou ofender o vendedor. Você só está querendo obter maior clareza sobre aquilo. Então, a primeira coisa importante para entender é que as perguntas são suas amigas. Para o seu consultor em potencial, elas ajudam a esclarecer a oportunidade. As perguntas são amigas, as perguntas são úteis e nossas amigas. Podem tirar uma foto dessa tela, porque as perguntas são bem-vindas e são nossas amigas. Se alguém te fizer uma pergunta, mesmo que ela pareça negativa, a pergunta continua sendo sua amiga. Não importa qual seja a pergunta, ela sempre vai ser uma oportunidade boa. Se você trabalhar com profissionalismo. E basicamente o que você vai fazer é o seguinte: toda vez que alguém te fizer uma pergunta, você usa um terceiro. Então, você fala, obrigado por perguntar. A resposta está nesse Zoom. Quem vai te responder essa é o meu upline. A resposta está nesse vídeo, nesse site, nesse livreto, nessa matéria de jornal, nessa propaganda, nessa história. A resposta está nessa conference, nessa chamada. A resposta está nesse webinário. Você não precisa ser um especialista em tudo. Na verdade, você não precisa ser tão especialista. Na verdade, é melhor se você não for um especialista. Então, de novo, se fizerem uma pergunta, aponte, leia, apresente, aponte para um terceiro, leia, introduza, apresente e responda. Fala, bom, é uma ótima pergunta, vamos descobrir juntos. Você pode ler a resposta à pergunta no site ou no livreto, na brochura. Você pode contar histórias, você pode apresentar aquela pessoa a outra pessoa, o seu crossline, o seu upline, um amigo. Deixa que o terceiro responda a essa pergunta para você. Isso me ajudou muito, porque eu senti que eu não precisava ser especialista em tudo. E para mim foi ótimo, foi muito libertador, porque eu precisava mais ser aquele especialista. Segunda coisa importante é que as objeções ou os questionamentos também são seus amigos. Parecem negativos, mas na realidade são coisas positivas. As objeções são uma coisa positiva. Surpreendente, certo? Eu sei que não parece, mas as objeções, os questionamentos são positivos. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho 3 estágios para lidar com questionamentos. Não precisam fazer o que eu estou falando, né? Eu quero que vocês sejam mais profissionais hoje para lidar com questionamentos. Então, eu vou passar aqui um modelo. Porque no meu começo, quando eu entrei, né? Quando eu entrei no marketing de rede, se alguém fizesse uma objeção, eu concordava e fugia. Concordava e desaparecia. A pessoa falava, eu não tenho dinheiro. Assim, bom, você não tem dinheiro, paciência, tchau. E ia embora. Se a pessoa dizer, não tem tempo, você não tem tempo, paciência, tchau. Ou se a pessoa falasse, eu não sou bom vendedor, bom, se você não é um bom vendedor, você não vai conversar com as pessoas, tchau. E eu ia embora. Esse foi o meu primeiro estágio. E como vocês podem imaginar, a minha capacidade de fazer acompanhamento depois de concordar e fugir não era boa. Eu não marcava a próxima exposição. E se eu não marcava a próxima exposição, essas pessoas continuavam sem a educação que nós queremos. Eu fracassava no meu trabalho de educá-las até que elas entendessem a oportunidade. Eu via aquilo como rejeição. Eu concordava com aquela rejeição que eu via e fugia. Aceitava. Quem faz isso? Coloca o número 1 no chat se vocês ainda fazem isso. Quando a pessoa faz uma objeção, você concorda e vai embora. Ok, paciência, próximo. É comum, não tenho vergonha, porque é comum, é o que eu fazia. Fiz muito no começo e não funciona muito bem, isso eu garanto para vocês. Vocês vão plantar uma sementinha que outras pessoas vão colher depois. Pessoas que talvez entrem na Herbalife depois, mas não com você, porque você vai sair do jogo. Então, não cometam o erro que eu cometi. Segundo estágio, segunda fase para lidar com objeções, quando eu comecei a aprender mais sobre o marketing de rede, foi discutir com as pessoas. Então, eu discutia com elas, eu aprendi a discutir, argumentar.
Então, a pessoa me falava, ah, não, eu não tenho tempo. Eu falava, ah, é mesmo, você não tem tempo? Ah, me mostra quanto tempo você passa no celular. Eu quero ver quanto tempo você passa no Instagram todo dia. Porque isso não é desculpa. Claramente você tem tempo. Eu brigava. Ou, ainda se a pessoa fala assim, ah, não, parece pirâmide. Eu falava assim, ah, toda a estrutura corporativa na história da humanidade é uma pirâmide. Então, todo governo é uma pirâmide. Todo time, tudo é uma pirâmide. É isso que você está querendo dizer? Eu brigava. Eu realmente, eu discutia. Eu tinha respostinha para tudo. Quantos de vocês já se viram nessa fase 2? Coloquem o 2 no chat. Se vocês brigam, discutem com as pessoas e tentam argumentar dessa forma. Você é muito burro, você não entendeu ainda que não é. Você não tem dinheiro, você é o falido, você tem que entrar. Por isso que você está nessa. Por isso é isso que você acaba nessa atitude quando você argumenta, quando você discute. Vocês não precisam nem me perguntar se isso deu certo, né? Enfim, brigar com as pessoas não funciona muito bem. É difícil manter a conversa quando você está brigando com as pessoas, porque numa briga tem um vencedor, um perdedor, você pode vencer aquela discussão, mas a conversa acaba para sempre. E se a conversa acaba, a pessoa não vai entender o que você tem, você interrompe o processo ali, é inútil. E 3, por fim, eu aprendi a usar as objeções como uma oportunidade, a meu favor. Eu aprendi a usá-las como uma ferramenta para ajudar as pessoas a entenderem o que eu tinha. As objeções se tornaram minhas melhores amigas. Então, vamos falar um pouco mais sobre objeções, questionamentos. Vamos colocar isso no chat. O que é uma objeção? Coloquem uma objeção que vocês têm no chat. Eu sei que tem vários idiomas, mas eu acho que eu vou conseguir ler o que tiver em inglês. Não tem dinheiro, não tem tempo, é pirâmide, é caro, não estou interessado, não consigo vender, Eu não sei sei vender, eu não tenho dinheiro, deixa eu pensar nisso, não tenho tempo, meu corpo não se dá bem com esses produtos, eu não gosto de vender, é um esquema de pirâmide, eu não conheço ninguém, eu não sei fazer isso, eu não sou vendedor, não tenho tempo. Deixa eu economizar um pouquinho aqui de tempo para vocês. Olha só, aqui tem as objeções talvez as mais comuns. Diga-me se eu estou mais ou menos correto aqui. É um esquema de pirâmide. A Herbalife não tem uma boa reputação. Eu tive uma experiência ruim com marketing de network. Eu não tenho tempo nem dinheiro. Só o pessoal lá em cima ganha dinheiro. Eu não tenho bom trabalho. Eu não sou vendedor. Eu não quero incomodar as pessoas. Eu não conheço ninguém. Eu não gosto das pessoas. Acho que não vai funcionar para mim. Não gosto de rejeição, eu não sei nada de marketing de network, é bom demais para ser verdade, eu preciso pensar nisso, preciso falar com a minha esposa, o meu esposo, eu preciso rezar para isso, e como é que eu sei se essa companhia vai durar? É isso? Coloque um no chat se eu estiver certo. Sim, vocês vão ouvir isso o tempo inteiro, repetidamente, perdão. Isso me aterroriza. Sabe aquele pesadelo que seu coração ele trava? Às vezes você chega no final de uma exposição e as pessoas falam, você pergunta assim, o que você mais gostou? A pessoa fala assim, eu não gosto de marketing de rede. Aí você faz, você fica com vontade. Você fala assim, eu corro, eu discuto com eles, o que eu faço com essa pessoa? E depois de, sei lá, não importa quanto tempo, 3 anos que você faça o negócio, essas objeções serão sempre as mesmas. Então, não seria melhor você aprender a responder a isso e usar isso como uma ferramenta para ajudar a educar as pessoas? Aí eu posso relaxar. Eu não preciso ficar tão estressado. Então, deixa eu colocar isso aqui em itens. Normalmente existem 2 tipos de objeções.
Eles têm um poder limitado de acreditar em si mesmos. Problemas, será? Eles moram numa cidade pequena, uma cidade grande, e eles não acreditam em si mesmos. Certo? Ou dois, eles têm uma crença muito limitada no poder de marketing de rede da Herbalife. E quando você ouve uma dessas duas coisas, eles têm uma fé muito limitada neles mesmos ou uma fé muito limitada no poder de marketing da Herbalife. E não seriam essas as duas objeções mais comuns? Eu acho que é isso, não é? Então, o que eu vou passar para vocês agora é uma fórmula de 4 passos que eu tenho usado no mundo, em todo o mundo, como responder profissionalmente a qualquer objeção e usar isso em seu favor. Certo? Uma fórmula de 4 passos. Isso pode levar um tempinho, mas você pode se tornar muito bom nisso e você vai passar a gostar de objeções depois que você dominar essa fórmula. É muito boa essa fórmula. É ótima. Número 1. Eu quero que você escute as objeções com respeito. Escutem as objeções com respeito. Entenda realmente qual é essa objeção. Se eles disserem que não tem dinheiro, o que eles realmente estão dizendo? É uma questão só de justificação? De justificativa contra o seu negócio? Ou eles realmente não têm esse dinheiro? Ou talvez eles tenham dinheiro, mas já tentaram algo semelhante no passado e não se deram bem. Qual é a objeção verdadeira aqui? Você precisa fazer algumas perguntas, sempre escutando com respeito, e faça perguntas para realmente entender a objeção. Com respeito, nunca com desrespeito. Escute com respeito. Quantos de vocês podem fazer isso? Coloquem um no chat, em vez de responder imediatamente. Faça algumas perguntas. Escutem com respeito até entender por completo o que eles estão querendo dizer. Número 1. Número 2 é criar um relacionamento com eles. Isso é muito importante. Crie um entendimento do que essas pessoas estão falando, uma compreensão, um relacionamento. Eu sempre tive a capacidade de me identificar com todas essas objeções, porque eu também tinha essas objeções. Eu tinha também essa crença limitada. Então, se alguém me disser, eu adoraria fazer isso, mas eu não tenho o dinheiro, eu diria, eu entendo. Mas quer saber? Quando eu vi essa oportunidade pela primeira vez, eu também achei que não seria possível. Eu tive muitos problemas pensando, será que eu vou pegar o pouquinho de dinheiro que eu tenho e colocar isso no negócio? Eu não sei vocês, mas eu já tentei muitas coisas na minha vida, mas eu não queria falhar, fracassar para a minha família. Eu acho que não importa quanto dinheiro você está ganhando. A questão é, será que eu quero arriscar isso? Então, identifique-se com as dificuldades dessas pessoas, porque quando eu falei que não tinha tempo, eu não tinha tempo. Eu estava assoberbado de tarefas. E quando a pessoa também disser, eu não sou vendedor, você fala, eu também não, eu sou empreendedor, eu detesto vender produtos. Isso não é realmente o que eu faço. Entendeu? Então, já vamos falar do próximo passo, que é falar sobre você mesmo. E eu adoro ideias e construir
redes e me conectar com pessoas incríveis. Então, eu escuto. Eu, primeiramente, escuto, segundo, eu me identifico. E muitas vezes você pode se identificar com essas pessoas. Eu não sou um vendedor. Eu também não sou. Eu não gostava do produto, eu também não gostava. Eu falei, nunca, nunca, jamais, nunca vou fazer isso. Entenderam? Escutem com respeito e identifiquem-se. Muitas vezes você pode se identificar com eles quando eles dizem, olha, eu não posso fazer isso porque eu sou um médico e eu sou um neurocirurgião e, bom, aí você não vai poder se identificar com isso. Mas tem outras pessoas, outros neurocirurgiões envolvidos nisso. Será que você conhece alguém? Eu acho que sim, tem gente, tem neurocirurgião fazendo isso. Mas você fala assim, olha, eu não posso me identificar porque você está numa situação que eu não estou, mas eu conheço um neurocirurgião que está fazendo um negócio. E eles acharam também que não ia funcionar para eles. Ou se você falar com uma mulher grávida e ela falar assim, eu não sei se eu posso fazer isso porque eu estou grávida. Se você for homem, você não vai poder dizer, bom, eu também estou grávido, né? Então, você pode se identificar através de uma terceira pessoa, com uma mulher que esteja grávida e que tinha na sua mente isso como uma objeção. Então, você pode se identificar através da sua experiência pessoal ou a experiência de outras pessoas. Se você escutar com respeito e se identificar, você agora está realmente no mesmo terreno que aquela pessoa. Você vai construir um relacionamento com essa pessoa, seguindo esses 2 primeiros passos. E a terceira questão aqui, o terceiro passo é contar histórias. As suas histórias e as histórias de outras pessoas. E depois você termina com se eu fosse você. Eu vou explicar melhor o que é isso. Da próxima vez que nos encontrarmos numa extravaganza, vamos treinar isso juntos. Uma pessoa vai ser a pessoa em potencial que você quer trazer para o negócio, e a outra vai ser um consultor ou consultora. Vamos falar sobre exposição, vamos falar sobre objeções e vamos treinar essa fórmula aqui. Mas nesse momento aqui, vamos só treinar juntos. Alguém disser, eu não tenho dinheiro. Muito bem. Eu mal posso esperar para esse momento. Vai ser ótimo. Eu vou fazer eu vou escutar com respeito, eu não vou fazer objeções e depois eu vou me identificar com essas pessoas. Eu vou dizer, eu entendo, você não tem dinheiro, não tem muito dinheiro. Eu entendo que eu não ter dinheiro no fim do mês é um problema. Então, esse negócio, quando eu olhei pela primeira vez para esse negócio, eu pensei, achei que o dinheiro seria o grande empecilho para eu entrar no negócio. Mas sabe o que eu me dei conta? Me dei conta que essa parte da minha vida, se eu não tinha o suficiente para começar esse negócio, que é um investimento inicial muito pequeno, eu não poderia começar nenhum outro negócio nunca. Porque um negócio tradicional é muito mais caro. E também me dei conta, para mim, que se eu não mudasse alguma coisa, o plano que eu estava usando não me ajudaria. Eu não conseguiria chegar ao ponto em que eu queria na minha vida. E eu decidi que para que as coisas mudassem, eu tinha que mudar. E para isso, eu me tornei uma pessoa criativa. Eu decidi que essa barreira que estava me impedindo não iria ser um empecilho para que eu melhorasse a minha vida. Então, a pessoa diz assim, eu não tenho tempo. Escute com respeito, tente entender aquelas 4 coisas, escute com respeito, identifique-se com as pessoas.
Quando eu vi isso pela primeira vez, eu também vi que eu achei que não tinha tempo. Quem é que tem tempo? Mas sabe, eu me dei conta que se eu não fizesse alguma coisa, eu nunca teria tempo. Eu nunca teria liberdade, eu nunca teria escolhas, eu sempre ia estar cedendo para outras coisas. Eu tinha que fazer outras coisas. Olha, você não está apontando dedos, isso é importante. Você está falando de você, tá? Você não está apontando dedos e dizendo para eles o que eles têm que fazer. Você está falando de você. O que você precisou fazer? Eu me dei conta que se eu não criasse esse tempo como um investimento no meu futuro, se eu não plantasse essas sementes hoje com essa companhia, para que isso tudo viesse a dar frutos mais tarde, se eu não fizesse as coisas necessárias para construir um império com esses produtos, se eu não fizesse alguma coisa, eu ia perder essa oportunidade num flash. Eu ia estar no mesmo lugar. E eu me dei conta que essa não é uma boa solução. Mais uma. E se alguém falar, espera aí, eu odeio marketing de rede, esse tipo de marketing não suporto. Aí eu pergunto, por quê? Por que você odeia? Você tem alguma experiência ruim? Me conta. Você já participou? Foi alguém da sua família? Você leu alguma coisa no jornal? Por quê? Por que isso é um problema para você? Me conta. E deixa a pessoa te contar. Não, eu não quero. Não, por favor, me conta. Esquece. Esquece a Herbalife. Eu quero saber qual é a sua história. Quero saber o que aconteceu. Por quê? Por que você odeia tanto assim? Tem que ter um motivo forte. Às vezes as pessoas contam. Se você incentivar, elas acabam contando. E aí você se identifica com essas. Putz, eu também não gostava. Eu ouvi todas essas histórias. Eu também achei que eu nunca ia participar disso. Eu também achava que eu nunca ia nem pensar em participar. Se eu não tivesse na parte dourada do relógio, eu nunca ia pensar nisso. Mas, eu descobri que eu estava errado, muito errado. Eu descobri que as notícias ou que as pessoas me disseram estava errado. Eu descobri que a maioria dessas pessoas tentaram o network marketing, esse tipo de marketing por 15 minutos de uma forma não profissional, mas eu descobri que profissionais estão tendo sucesso. Tem consultores profissionais que estão conseguindo alcançar bastante coisa com isso. Eu descobri que muito daquilo em que eu acreditava sobre marketing de rede não era verdade. Mas eu entendo a sua preocupação, porque eu tinha a mesma preocupação. A gente é igual, eu entendo, eu também tive essa mesma preocupação. Aí o cara, entendeu? Em vez de a gente falar, não é. Em vez de duvidar. Parte 3. Então, aí você pode falar para a pessoa o que você aprendeu. Você pode falar, esse é o setor mais regulado, é a forma de consultoria e distribuição mais regulada e mais respeitada no mundo hoje. Isso funciona bem no mundo inteiro. Os profissionais faturam mais de 200 bilhões de dólares por ano. Tem mais de 100 milhões de pessoas envolvidas nesse tipo de atividade. Produtos que fazem a diferença. Associações ligadas a essa empresa. Olha as associações que a apoiam, a credibilidade por trás dela. 44 anos de tradição. Claro, houve batalhas, mas a empresa venceu essas batalhas. Eu descobri que se eu não tivesse entrado naquela época, eu ia me arrepender pelo resto da vida, porque a Herbalife, nos últimos 44 anos, só se preparou para o que ainda está por vir. Então, os fatos me ajudaram a mudar de ideia. E dá para usar isso com tudo. Tudo. Qualquer questionamento que for feito, qualquer daquelas objeções que a gente listou, ouça com respeito, se identifique com a pessoa, conte histórias e, por fim, se eu fosse você, então, se eu não tiver o dinheiro, você ouve com respeito, entende, se identifica. Eu também achei que eu não tinha dinheiro, mas aí você fala, para as coisas mudarem, eu tinha que mudar, ou eu nunca ia ter dinheiro mesmo.
tá nesse ponto da minha vida e não ter dinheiro para começar um negócio da Herbalife era vergonhoso, mas eu aceitei e abracei. E aí você termina com a última pergunta. Se eu pudesse te mostrar como encontrar esse dinheiro, como justificar esse dinheiro, ou como arranjar esse dinheiro mesmo, como mudar algumas decisões, não gastar ali e gastar aqui, por exemplo, priorizar os gastos. Se eu pudesse te mostrar como fazer isso, sem bagunçar sua vida, sem arriscar sua família, você estaria disposto pelo menos a dar o próximo passo comigo? E o próximo passo é a próxima exposição, qualquer que ela seja. Então, se eu fizesse isso, você faria isso? A pessoa vai falar, eu sei, tempo é difícil, você vai contar a história, você vai se identificar, você vai falar, se eu não mudasse, eu nunca ia mudar nada. Agora, termina com a pergunta, se eu te mostrasse o que eu fiz e outras pessoas fizeram, como elas encontraram tempo de forma criativa, numa vida agitada, numa vida ocupada, você faria isso? Eu descobri que eu consigo construir um negócio Herbalife 15 minutos de cada vez. Quando eu descobri, eu fiquei chocado. 15 minutos por vez, 15 minutos de cada vez. Você não precisa se comprometer 40 horas por semana. Eu até consegui manter o meu emprego, cuidar da minha família, mas 15 minutos aqui, 15 minutos ali. Eu consegui construir um negócio. Então, se eu te mostrasse como eu consegui tempo, eu também sou um cara ocupado, mas se eu te mostrasse como eu arranjei tempo, você estaria disposto a dar o próximo passo comigo? Aí você fala, não, eu odeio marketing de rede. Ouça com respeito, se identifique, conte histórias, sua história, a história de outras pessoas, e aí? Se eu conseguisse te mostrar a credibilidade dessa empresa, o poder dessa empresa, as associações por trás dela e os relacionamentos que eles têm, os patrocínios e as organizações com que ela está ligada e os países em que ela atua, se eu conseguisse te mostrar a credibilidade que a empresa tem no mundo todo, como essa empresa está pronta para dominar esse mercado nas próximas décadas, se eu te mostrasse tudo isso e você ficasse à vontade que essa empresa é de verdade e que o marketing de rede é um veículo para essa empresa, se eu te mostrasse tudo isso, você pelo menos daria o próximo passo comigo? E o próximo passo é a próxima exposição. Qual que é o único motivo de uma exposição? O motivo de uma razão, o objetivo é chegar na próxima, é levar à próxima exposição. É o único motivo. Você segue, claro, precisa de prática, de treino nesse processo de 4. Quando a gente estiver no Extravaganza, seja na Colômbia, na Tailândia, em Manchester, onde Minneapolis, qualquer lugar, a gente vai fazer isso presencialmente. A gente pode fazer esse treino presencialmente, mas é um processo de 4 etapas, 4 passos para qualquer questionamento ou objeção. Isso funciona em qualquer país do mundo, eu juro para vocês. Funciona em qualquer cultura. Se você praticar, se você treinar, se você melhorar suas habilidades nessa fórmula, você vai alcançar resultados melhores. E essas objeções se tornarão suas melhores amigas. Então, o que nós vimos até agora? E eu vou ensinar depois para vocês como encerrar, mas... Então, primeiro, depois do encerramento, vocês vão ficar surpresos, porque eu já treinei milhões de pessoas no mundo e as pessoas que colocaram isso em prática simplesmente tiveram um desempenho melhor do que as pessoas que não colocaram isso em prática. É simples, mas é muito poderoso. Preparem-se. Mas vamos ver primeiro, recapitular o que a gente já viu. Então, conversas. Todo negócio começa com uma conversa. Transição da conversa normal para uma conversa de negócios. Conte uma história. Faça um convite. Convite para algum tipo de exposição, usando um terceiro. Fazer o acompanhamento, manter a conversa rolando, manter aquela conversa ativa. Responder a todas as perguntas, usando também terceiros e responder a qualquer objeção, usar qualquer questionamento como uma ferramenta para que a pessoa entenda o que você está propondo e como elas também podem se encaixar nesse processo. Foi isso que nós vimos até agora. Agora, nós estamos chegando ao encerramento. Então, como ajudar um consultor em potencial a tomar a sua decisão? Prontos? Estão prontos? Vocês estão aprendendo alguma coisa aqui? Quem estiver aprendendo alguma coisa, coloca 7 no chat. Se vocês estão aprendendo alguma coisa, se vocês estão prontos,
Se vocês acham que isso vai ajudar vocês a ganhar dinheiro, montar uma equipe, espero que sim. 7 no chat. Se não, vocês não estão prestando atenção. Se vocês acharem que não, vocês não prestaram atenção. Então, é uma das melhores partes da sessão. Como ajudar um consultor em potencial a tomar uma decisão. Primeira coisa, o que você deve dizer ao fim de cada exposição? Você mostrou um vídeo, o que você fala quando o vídeo termina? Você convidou para uma reunião de Zoom, o que você fala quando a reunião terminou? Ou você leva essa pessoa para um evento, o que você diz? Usou o produto, o que você fala quando terminou aquela exposição? A maioria das pessoas diz o seguinte, e aí, então, o que você achou? Que é a pior coisa, uma das piores coisas que você pode dizer. Péssimo. Não façam isso, por favor. Eu vou dar para vocês agora uma maneira melhor de fazer isso. Na verdade, eu vou apresentar para vocês 6 perguntas. Podem tirar foto desse slide quando ele estiver pronto, porque eu quero que vocês treinem. Essa é a melhor pergunta para fazer sempre no minuto que a exposição se encerrou. No momento que acabou aquela exposição específica, primeira pergunta. Do que você mais gostou? O que você mais gostou desse Zoom, desse evento, desse vídeo, desse produto, da nossa chamada telefônica, da conversa, no café? Do que você mais gostou? Porque isso força a pessoa a lembrar e buscar algo bom naquela experiência. Isso coloca a pessoa ali numa direção positiva. Mesmo que ela diga, eu odiei tudo, ainda funciona. O modelo das 6 perguntas ainda funciona na maioria das vezes. Sério, é verdade. Mas se a pessoa odiou tudo, tchau, né? Paciência. Mas percorram as 6 perguntas, não desistam. Então, primeira, do que você mais gostou? Pergunta 2. Tentem definir o nível de interesse da pessoa. Numa escala de 1 a 10, em que 1 é nenhum interesse e 10 está pronto para começar. Onde você está? Nenhum interesse ou muito interesse, pronto para começar. Só de curiosidade, não precisa se comprometer. Onde você está nessa escala de 1 a 10? De 0 interesse a muito interesse. Muita gente vai falar 5, 6, que as pessoas não querem parecer fáceis, mas se alguém disser 7, ela vai entrar. 4, ela tem algumas perguntas a serem respondidas ainda. Se alguém disser 2, ela está cética, aí você tem outras perguntas a responder. Mas você vai receber muitos 5 e 6. Escala de 1 a 10, onde você se encaixaria? Dá para fazer essas 2 perguntas no fim de toda exposição? Eu acho que é totalmente possível. Dá para aprender a fazê-las, inclusive. Mesmo se você demora para aprender que nem eu super demoro para aprender, ou se você for introvertido, tímido como eu, dá para fazer. Porque nós tímidos, nós somos bons em fazer perguntas. A gente nem sempre é tão bom em conversinha, respostas, mas faça essas perguntas. Se, por exemplo, pense em 100 pessoas na sua equipe, 100 pessoas fazendo o que elas estão fazendo e um grupo de 100 pessoas fazendo essas 100 perguntas. Pensem, façam isso por 1 ano, se vocês estiverem duvidando do que eu estou falando, peguem 100 pessoas fazendo o mesmo de sempre e 100 fazendo isso, vocês vão ver. Terceira pergunta importante, e essa é grande, essa é importante. Pensando assim, hipoteticamente, só entre nós dois aqui, só entre nós, só por curiosidade, adoro usar essa expressão só por curiosidade. Só por curiosidade, quanto você precisaria ganhar por mês com a Herbalife, começando trabalhando em meio período, para que vale a pena para você? Quanto você precisaria ganhar por mês trabalhando meio período para isso valer a pena? Vamos imaginar. Não dá para falar 1 milhão, né? Mas é uma resposta verdadeira. Quanto você precisaria? Vida real, papo reto. Quanto você precisaria ganhar por mês para isso valer a pena para você? O que você acha que as pessoas vão falar? 300, 400, 700 dólares. Meio período. Alguém pode falar, eu preciso de 10 mil. 10 mil? Mesmo. E aí é tipo 60 dólares por hora. É o que você está recebendo agora? Então, se alguém me dá um valor muito astronômico, a não ser que seja uma pessoa muito bem-sucedida, se for muito bem-sucedida, tudo bem.
Mas essa pergunta ela é poderosa por causa do seguinte: todo mundo tem um número, tem um valor para o seu tempo, algum valor que valeria a pena. Você quer começar um negócio? Eu já tenho um negócio, não quero outro. Mas se você falar assim, mas se você fizesse meio período, quanto você precisaria ganhar para isso valer a pena, para isso justificar o seu tempo, valer o seu tempo? É importante falar do tempo, valeu? Quanto para isso valer a pena, valer o tempo. Importante focar nisso. Eles vão te dar um número, vamos falar, $600. $600, fantástico. Pergunta 4. De forma realista, quantas horas por semana você pode dedicar à construção desse tipo de renda? Quantas horas por semana você poderia dedicar a construir essa renda de $600 por mês? Quantas horas? Meio período. Quantas horas? Joguem no chat aí. Para ganhar $600, meio período, 2 horas, 3 horas por dia, 10, 7. Muita gente vai falar 5 e 6 por $600. O importante é fazer a pergunta e deixar a pessoa responder. Pergunta número 5. Por quantos meses você estaria disposto a trabalhar essas horas enquanto você desenvolve esse tipo de renda? Por quantos meses? Então, primeiro, quantas horas? Então, na 3, quanto você precisaria ganhar? Quantas horas por semana? E 3, quantos meses você estaria disposto a trabalhar essas horas? Porque não acontece do dia para a noite, enquanto você desenvolve essa renda. Muita gente vai falar 4 meses, 5 meses, 6 meses. E a pergunta 6 é a pergunta mágica. De novo, se eu fizesse isso, você faria aquilo? Ou, se eu pudesse te mostrar que no nosso plano de remuneração, o que você precisaria fazer no nosso plano de remuneração aqui, para ganhar $600, eu não estou fazendo alegando que você vai ganhar isso, mas se eu te mostrasse o que você precisaria fazer no plano de remuneração da Herbalife para ganhar $600 por mês, trabalhando mais ou menos 10 horas por semana, por 6 meses, se eu pudesse te mostrar o que você teria que fazer para alcançar esse resultado, você estaria disposto a dar o próximo passo e aprender mais comigo? E aí, você guia essa pessoa para a próxima exposição. Se eu pudesse te mostrar o que você precisa fazer nesse plano de recompensação, sem garantias, sem promessas, mas se eu te mostrasse o que você precisaria fazer, você estaria disposto a aprender mais? Eu posso mostrar isso para vocês. Vocês podem mostrar isso para uma pessoa, o que eles precisariam fazer para ganhar $600? Você pode fazer isso? Você consegue? Coloque o número 3 no chat se você consegue fazer isso. Sem dar nenhuma garantia, nenhuma promessa, nada, nenhuma coisa imbuída nessa ideia que não seja o que você falou com clareza. O que eles precisariam fazer? Essas 6 perguntas não trazem nenhuma garantia. Isso seria uma ideia do que eles precisariam fazer para que a realização deles fosse uma coisa verdadeira. Então, qualquer tempo que você gasta usando essa oportunidade para falar de uma oportunidade financeira, você vai falar só do que é típico, você não vai exagerar a sua promessa. A verdade é verdadeira. Mostre os disclaimers para eles. Mostre para eles, não tem problema nenhum. Mostre todas as restrições. Isso vai te trazer credibilidade quando você mostra essas restrições dos disclaimers. A verdade é suficiente. E aí você volta para essas perguntas. O que você... Tire uma foto, um print de tela. Numa escala, o que você prefere numa escala de 1 a 10, onde está você? Quanto você precisa por mês? Quanto tempo você tem? Realisticamente, você pode se comprometer para ter esse tipo de renda? Quantos meses você teria disposto e quantas horas para desenvolver esse tipo de renda? E se eu fizesse isso, você faria isso? Entenderam? Escutem. Digamos que alguém
termina uma exposição e a outra pessoa detestou. E numa escala de 1 a 10, eles estão menos 20. Eu ainda posso usar essas 6 perguntas e trazê-los para a próxima exposição. Eu vou explicar para vocês, é como um truque de mágica. Eu vou mostrar para vocês. Eu digo para vocês, o que vocês mais gostam? Ah, eu detestei tudo que você mostrou no vídeo, eu fiquei com vontade de vomitar. É a pior coisa que eu já vi. Aí você fala, por quê? Eu acho que eu sei a resposta. Numa escala de 1 a 10. Me dá uma ideia de uma possibilidade de começar agora. Onde você está? Ah, eu estou em menos 20, eu nem penso em começar isso. Isso é a pior coisa. Eu perdi 20 minutos da minha vida te escutando aqui. Certo? Já teve gente assim? Esses são os meus favoritos. E eu ainda vou mesmo assim fazer a pergunta número 3, sim. Escuta. Isso, na verdade, é até divertido para mim. Eu nunca tive ninguém detestando tanto quanto você essa oportunidade. E se você está a menos 20, isso nunca aconteceu, mas eu ainda tenho que fazer essa pergunta. Eu sei que você não vai fazer o negócio. Eu sei que você não está interessado. Mas se por alguma razão muito louca você quisesse decidir que você ia se juntar a esse negócio em tempo parcial, quanto tempo você precisaria ganhar por mês para que isso valesse a pena? Ah, não tem número. Claro que tem um número. Claro que você tem um número. Faz esse joguinho aqui comigo, tá? Só entre eu e você. Quanto você precisa ganhar para que isso valesse a pena? E a resposta fosse assim, $3.000. 10 mil, 5 mil. Eu sei que você não vai fazer o negócio, mas, realisticamente, para você ganhar esses 3 mil nesse negócio da Herbalife, quantas horas você comprometeria da sua vida para fazer isso? Quantas horas? Eu sei que você odeia e que não vai fazer isso, mas digamos, quantas horas? 5 horas, 10 horas, 20 horas. E, em hipótese, quantos meses você devotaria a essa carga horária? Eles dizem, 6 meses. Aí o que eu digo? Escuta, eu sei, eu acho isso muito interessante, que você odiou tudo, menos 20, mais 3 mil, valeria a pena 10 horas por semana. Será que você não faria isso por 6 meses? Se eu te mostrasse no nosso plano de compensação como isso seria possível e que, mesmo com todas as reações adversas que você teve aqui, se eu te mostrasse isso, você daria esse passo comigo? Eu estou te falando. Essa pessoa negativa, são divertidas essas pessoas. Esse processo é divertido. Tá bom, essas 6 perguntas eu vou dar uma olhada. Mas você vai ter que superar essas objeções. É isso que você vai ter que fazer. Olha, eu tenho muitas perguntas. Sim, eu tenho uma ferramenta terceirizada para isso. Olha, eu não tenho certeza disso. Gente, eu adoro pessoas que duvidam das coisas, porque eu gosto de provar para elas que tudo é possível. Eu sei que muita gente se decepciona constantemente com várias oportunidades que não cumprem os seus objetivos. Se você quiser ser duro comigo, seja duro comigo, eu sei lidar com isso. Porque juntos, a gente pode fazer isso. A gente pode, através da repetição, inclusive pessoalmente, a gente pode se conhecer numa extravagância, e você pode conseguir. Eu vou te ajudar com todas as suas objeções e eu vou te ajudar a ficar mais confortável em relação a esse negócio. E você já leva para a próxima exposição. Então, print de tela do que temos aqui e nós estamos quase terminando aqui.
Nesse fechamento de 6 perguntas, hipoteticamente, eu não quero nenhum compromisso seu comigo, isso é só entre eu e você. Isso vai te dar uma ideia do que você pode estar pensando. Esse tipo de palavra ajuda a pessoa a se abrir e compartilhar mais as suas ideias. Quando eles dizem que é um esquema de pirâmide, a mesma coisa. Não estou interessado. Volte para as 6 perguntas. Se eles falarem que é um esquema de pirâmides. Então, de 1 a... o que você mais gosta? Numa escala de 1 a 10, onde é que você está? Eu sei que você acha que é um esquema de pirâmide, mas quanto você precisa ganhar por mês em tempo parcial para que isso vale a pena para você em termos de tempo? E, realisticamente, quantas horas por semana você pode comprometer e quanto dinheiro você precisa ganhar se eu te mostrar como isso funciona? E isso não é, se eu conseguir te provar que isso não é um esquema de pirâmide, e você leva essa pessoa ao próximo encontro e a pessoa tem a objeção de que é caro demais, a mesma coisa, qualquer objeção você pode usar essa fórmula aqui. E passe por essas perguntas e você vai estar muito bem. Então, o que sobra? Gostaram? Vamos ver na próxima semana que eu vou te ensinar tudo sobre duplicação. Eu espero que vocês se qualifiquem para a Premier League, porque vai ser incrível. A primeira semana foi a conversa, o desafio da conversa, depois a exposição e na terceira semana é a Premier League e as objeções e esses desafios. Então, conversa, transição, história, convite, exposição com a parte terceirizada, acompanhamento, perguntas, objeções e inscrições, o fechamento. Se você seguir constantemente, repetidamente esse processo, você vai precisar de um pouco de treinamento, mas você vai conseguir. Eu tenho um treinamento de muitas horas sobre isso e eu acho que você vai conseguir o seu objetivo de 10 consultores e 2 supervisores. E você pode ir a myherbalife.com com todos os detalhes. Esse número de 10 mais 2 e ver tudo que você precisa. E também, se você tiver perguntas, pode deixar. Então, agora uma pergunta para você. Você, estou falando com você. Você quer se tornar um membro da Herbalife Premier League? Coloque no chat. Mesmo que você não tenha colocado nada no chat ainda, eu quero saber de verdade. Você quer que isso aconteça de verdade? E isso não é negociável. Nós vamos descobrir juntos uma forma de chegar lá. Nós vamos encarar nossos medos, nós vamos aprender juntos para que você se qualifique como membro da Premier League da Herbalife. E número 2, uma pergunta muito importante. Quando você vai se tornar um membro? Eu preciso de uma data específica. Em que mês? Em que dia? Quando você vai se qualificar? Coloque no final do chat. Em que mês você vai se tornar membro da Premier League da Herbalife? Tá? Coloque no chat. Coloque uma data no chat. Isso é muito importante. E número 3. Conte para o mundo o seu grau de compromisso na rede social, no seu downline, seus mentores, que você vai começar um processo agora e na data X você vai ser membro da Premier League. Eu estou muito, muito empolgado por todos vocês. Coloque seus compromissos e suas datas no chat. E a última coisa que eu quero dizer é, você gostaria de ajudar todos os novos consultores
a começar da forma certa. Então, isso é o que vamos aprender na próxima semana e vamos ter um limite até dia 18. Então, vai a MyHerbalife, dia 18 de abril, perdão, vai até myherbalife.com e lá você vai ver todos os detalhes. E isso é a parte 3. Eu te dou a parte 2 já já. Eu já dei, mas acho que não faz muito sentido. Se vocês já recrutaram, não precisam duplicar. Usem essas ferramentas, atraiam mais pessoas para o seu negócio. E aí, na semana que vem, mesmo horário, nós vamos ter o melhor treinamento de duplicação, pelo menos toda modéstia à parte, o melhor treinamento de duplicação que vocês já viram na vida. E vai funcionar para vocês em qualquer mercado no mundo, qualquer cultura. É fantástico. Eu tenho muito orgulho das senhoras e senhores e dou os parabéns já com antecedência pela sua qualificação pela Premier League. Estou muito ansioso para revê-los na semana que vem. Tenham uma semana excelente, produtiva e nos vemos. Tchau, tchau.